Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Abre Chaves. Eu sou o Pedro Matuque e hoje vamos falar de padrões de projeto. Especialmente um dos padrões de projeto mais utilizados no desenvolvimento de software, que é o Singleton. Imagine que seu projeto, seu sistema, tenha um recurso único, exclusivo, que ele precisa ser compartilhado por várias outras classes. Fazendo uma analogia, imagine que você mora numa república, né? Você e outras pessoas, existe apenas uma máquina de lavar na república. Cada uma dessas pessoas possui um pouco de roupa para ser lavada, certo? Mas vocês não podem acessar essa máquina ao mesmo tempo. Quando um estiver acessando, outra pessoa não pode simplesmente utilizar uma outra máquina, primeiro porque ela não existe, e outra porque ela já está sendo utilizada. Para você representar esta máquina de lavar dentro do seu sistema, você pode utilizar um objeto singleton, ou seja, só vai existir uma única instância. Quando você precisar fazer o acesso, ele vai retornar para a classe que solicitou o acesso aquela única instância que existe, não retornando uma outra instância. Para isso, nós precisamos modelar a classe de forma que ela seja concisa e evite que novos objetos sejam criados. Para isso, antes de mais nada, este vídeo é para auxiliar os meus alunos da disciplina de Orientação a Objetos 2. Sendo assim, aqui só vai a implementação em C# do padrão de projeto Singleton e não vamos entrar em mais detalhes. É uma simples implementação. Para implementar esse projeto, eu criei uma classe chamada Singleton Project em modo console. Como vocês podem ver, existe só a classe Program aqui dentro desse projeto, certo? Opa, falhas técnicas, aqui, excelente, vamos lá. Bom, antes de mais nada, precisamos criar uma classe, onde essa classe vai ser a responsável por implementar o meu, vamos chamar Singleton Class, para implementar toda a minha estrutura do Singleton. Bom, como eu disse, o objeto Singleton só pode ser criado uma única vez. E para fazer esse controle, para evitar que novas classes criem ou chamem uma nova instância, nós precisamos, dentro da própria classe Singleton, criar um atributo do tipo da própria classe que será o responsável por armazenar a única instância que existirá deste objeto, certo? Vamos chamar aqui então de Singleton Object, certo? Singleton Object. Bom, em C# nós temos as propriedades que são responsáveis por encapsular os nossos atributos. Neste caso, vamos criar uma propriedade, certo? E vamos adotar um nome que é muito comum quando se trata do padrão de projeto Singleton, que chama getInstance, certo? As propriedades, elas se parecem muito com métodos, na verdade elas são métodos de acesso, mas elas não, para vocês verem, elas não recebem parênteses aqui. Isso não é um método comum, é um método de acesso, certo? Quando queremos atribuir métodos a forma de leitura ou escrita deste atributo, nós utilizamos as palavras-chave get ou set. Neste caso, nós só vamos utilizar o get, porque só queremos ter acesso de leitura, não queremos atribuir nenhum valor a este atributo específico. Nós podemos criar outros atributos, como faremos a seguir, que possa receber valor. Mas neste caso, vamos atribuir apenas o get para o atributo Singleton, certo? Dentro do get, nós precisamos verificar se já existe uma instância criada e caso não existir, nós precisamos criá-la. Esta forma de criar se chama lazy, ou seja, ela só é criada quando este objeto for acessado por uma primeira vez. E para isso, nós precisamos verificar se o Singleton Object ele é nulo, ou seja, não há informação dentro dele, certo? Caso ele for nulo, aí sim, nós vamos criar um novo objeto, certo? Criamos um novo objeto. E ao final do null, conforme vocês podem ver o erro do get, ó, ele está reclamando que não há nenhum retorno. Nós retornamos o Singleton Object. Beleza. O que acontece aqui? Quando uma classe externa fizer acesso ao getInstance, ele vai verificar se há valor aqui dentro. Se não houver valor, ele vai criar uma nova instância. Caso já houver um valor prévio, ele retorna a instância Singleton. Simples assim.
Aqui vai alguns detalhes. Vamos testar desta forma. Como eu disse, não pode ser possível criar um novo objeto. Por exemplo, singleton, vamos chamar de singleton, recebe new singleton class. Certo? Veja bem, aqui o compilador está compilando de maneira correta. Ele não está acusando nenhum erro. Quer dizer, ele está acessando o construtor da classe singleton class de maneira plena. Isso não pode ser possível. O que nós precisamos fazer? Quando não há construtores declarados, ou seja, quando nós não temos nenhum construtor, o próprio compilador ele adota um construtor padrão. Ou seja, esse que nós tínhamos criado aqui, singleton class vazio. Ele é implementado desta forma. Ele não tem parâmetros e ele não executa nenhuma instrução. O que acontece? Veja que aqui embaixo nós precisamos ainda ter acesso a esse construtor, mas as classes externas não. Então nós precisamos alterar aqui o modo de acesso para private, certo? E aí, o que acontece? Nós não podemos acessá-lo externamente mais. Ok, então, mas como vamos acessar este objeto singleton, sendo que nós precisamos fazer o get e nós não podemos criar objeto? Bom, existe uma palavra-chave dentro da orientação objeto, não só em C#, como em outras linguagens, assim como Java, que chama static. Ou seja, quando nós declaramos que este método é estático, você pode acessá-lo simplesmente chamando o nome da classe, assim como nós fazemos com o console writeLine, console readLine, o messagebox, entre outros métodos que nós utilizamos aí na implementação de nossos projetos. Mas veja que ele está reclamando. O que acontece é que você declarou que o método getInstance utiliza um atributo que não é estático. Então nós precisamos declarar o método como estático e o atributo como estático. Certo? Beleza. Quando nós declaramos ambos como estático, nós simplesmente podemos acessar como singleton class, agora através do nome da classe, e aí nós podemos acessar, por exemplo, eu não posso acessar o singleton object porque ele é privado. Então nós precisamos acessar o getInstance. GetInstance, ok? Então, na classe externa que nós temos, ou seja, no program que estamos acessando o singleton class, nós criamos um objeto, mas esse objeto não recebe um new, ele simplesmente acessa o getInstance. Ok? Se quisermos acessar, por exemplo, vamos criar um simples método aqui dentro desse objeto para fazer um teste. Eu vou colocar um atributo público chamado, do modo int, do tipo int, chamado número, e ele vai iniciar com 10, certo? Bom, como ele é público, nós podemos acessar externamente. Isso aqui é só para critérios de teste, né? Beleza. Nós criamos um primeiro objeto singleton. Então nós vamos falar singleton. Vamos imprimir na tela. Olha, veja o console writeLine. Veja que nós não precisamos criar um objeto do tipo console para acessar os métodos console. Então eles são do tipo estático. Vamos simplesmente exibir na tela o singleton.número, certo? Vamos pegar esse singleton.número e atribuir o valor de 20. E aqui vou criar um novo objeto, singleton class, singleton2, certo? Chamar o singleton class.getInstance, perfeito? E vamos refazer o mesmo procedimento, console writeLine, singleton2.número, certo? Então veja bem, criei um objeto singleton, lá, como eu defini previamente, criei um número singleton apenas para teste, defini como 10 e aqui eu vou exibi-lo. Depois eu alterei esse valor para 20, né, acessando tudo externamente. Criei um novo objeto singleton, né, chamei o getInstance e estou exibindo de novo. Aqui eu vou colocar um console read apenas para travar o código, porque senão ele vai executar o programa
e fechado, certo? Porque não tem nenhuma instrução aqui. Então vamos lá. Salvei e vamos exibir. Estamos executando. Veja que eu atribuí o 20 com o primeiro objeto criado. Criado não, o primeiro objeto recebido, que era o singleton, sem o número. Então veja bem, ele exibiu os dois valores, sendo que eu estou utilizando um novo objeto, né? Um objeto diferente, mas recebeu a mesma instância. Se nós fizermos, por exemplo... Opa, desculpa, tem que parar de execução do código. Se nós acrescentarmos, por exemplo, 50, ou seja, estou acrescentando 50 ao último valor, e aqui embaixo, mais uma vez, exibir o valor. Vou chamar até a primeira instância que recebeu o objeto singleton, ponto número. Ou seja, ele precisa atribuir o mesmo valor. Caso contrário, se fosse num modelo tradicional, sem ser o singleton, este valor aqui deveria ser 20, né? Então, vamos lá. Bom, veja bem, ele mostrou o 10, inicialmente atribuído dentro da classe, depois o 20 e agora o 70, que é a atribuição do 50, certo? Bom, esta é uma forma inicial, não é thread safe, ou seja, se você criar várias threads para acessar o singleton, ele não vai funcionar da maneira adequada. Este é um modelo apenas para entender o conceito de do que se trata o singleton. E é isso. Bom, no mais, qualquer dúvida aí deixe nos comentários e um abraço a todos.